Nossa, onde é que está o Bernardo? Tá dormindo no sofá. E o Nicolas de Lima? O Nicolas ninguém sabe onde ele se mete. Então, o que a gente vai assistir hoje? Acho que a gente pode ver um documentário. Qual documentário? Aquele da visão ética do Peter Singer sobre a natureza. O que você come, o que você veste, como você se move, tudo tem um preço. Essa é a Terra. Esse é o mundo ideal. Porém, esta é a realidade. O preço do nosso consumo excessivo. O preço de acharmos que estamos sozinhos neste planeta. Peter Singer perguntou: será que nosso prazer vale todo este sofrimento? Conforme o último relatório do estado do clima da Organização Meteorológica Mundial, acabamos de terminar a década mais quente desde que existem dados, 1850. Nunca antes tínhamos registrado uma década marcada por uma subida tão extraordinária da temperatura média da Terra, que em 2019 estava ao redor de 1,1 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Não é uma questão de ser contra a natureza. É necessidade humana. Essa barragem é emprego para 1.000 pessoas. É energia garantida de forma econômica para a próxima década toda. Estamos falando de crescimento de indústria. Mas a custo de quê, Bernardo? O dilema da Tasmânia que Singer nos apresenta é a escolha entre o dinheiro a curto prazo e a extinção. Aqui existem pinheiros há mais de 1000 anos e não há nenhum desenvolvimento que traga um pinheiro milenar de volta. A Albufeira garante energia para milhares. Se o maior bem-estar é para o maior número, o interesse de uma população que precisa de energia não vence um rato marsupial australiano. O erro é o antropocentrismo. O interesse do rato marsupial em não sofrer e o interesse das árvores em existir tem que ter peso. Construir a barragem é um erro significativo para a vida. O dilema do rio Franklin é a escolha entre conjunto de valores muito diferentes. A ética exige o valor intrínseco da natureza e os interesses dos seres sencientes sejam considerados acima dos interesses econômicos de curto prazo. Minha decisão como Singer é não construir a barragem. Singer nos mostra que temos a responsabilidade ética de ser a voz da natureza. Essa barragem seria uma prova do nosso fracasso em valorizar algo além do nosso próprio bolso. A escolha é dinheiro hoje ou a beleza e a biodiversidade para sempre. Porque o ser humano destrói o que lhe sustenta. Peter Singer argumenta que a razão pela qual os seres humanos têm sido tão destrutivos com o ambiente é porque a nossa tradição cultural, forjada por 2 pilares filosóficos e religiosos, nos ensinou que o valor reside apenas ao ser humano. Bom, essa visão vem das 2 grandes tradições da fusão dessas duas, a hebraica e a grega. Na tradição hebraica, a Bíblia é clara. Em Gênesis, Deus concede aos humanos o domínio sobre a terra e os animais. É a ideia do ser humano como senhor da natureza que consolida. Mesmo que tentamos reinterpretar domínio como cuidado, Singer nos lembra como a própria narrativa bíblica complica essa visão. Deus não hesita em destruir quase todos os animais para punir a humanidade, mostrando que os animais não eram o foco principal da preocupação divina. Já a tradição grega reforça isso pela razão. Aristóteles via a natureza como uma hierarquia. Seres com menos razão, como plantas e animais, existem para o benefício daqueles com maior razão, seres humanos. É puro antropocentrismo. Se o ser não tem utilidade para nós, ele não tem valor. Seria como se a floresta só tivesse o valor de nos proporcionar a sua madeira. A junção dessas 2 ideias no pensamento ocidental. Filósofos medievais como Tomás de Aquino levou a uma conclusão simples. A natureza não tem valor por si só, onde a destruição só seria errada se prejudicasse diretamente os humanos.
Por exemplo, cortar uma árvore para construir uma casa é aceitável. Já poluir a água de um rio é errado. Não pelo rio, mas porque as pessoas vão beber a água desse rio. A preocupação é humana. É por essa lente antropocêntrica que justificamos as preocupações ambientais atuais. Combatemos o efeito estufa e a poluição, sim, mas porque esses problemas ameaçam, antes de tudo, a nossa saúde e a nossa vida. Secando os rios da Amazônia. Chuva recorde em São Paulo. Ciclones no sul. Pesquisa explica em detalhes a onda de eventos extremos que varreu o Brasil em 2023. Estudo mostra que as condições anômalas geradas pelo El Niño se juntaram no aquecimento global do ar e das águas, para gerar uma sequência trágica de fenômenos no país, deixando mais de 120 mortos. Peter Singer nos força a encarar a natureza não como posse, mas sim como um legado mundial. Uma herança que recebemos e que temos o dever de repassar para as nossas futuras gerações. A maioria das pessoas que vivem hoje tem uma responsabilidade que as gerações passadas nunca tiveram. A responsabilidade de decidir até que ponto as futuras gerações poderão satisfazer as suas necessidades. Se fosse o caso da nossa sobrevivência estar em jogo, poderíamos ter a justificação de não levar em consideração o futuro. Mas essa não é a situação dos habitantes dos países industrializados. Nós não precisamos de esgotar o ambiente para sobreviver. Temos apenas de modificar os nossos hábitos. Embora as alterações que resultam das nossas ações possam ser de tal maneira irreversíveis, que afetam permanentemente a vida no planeta, A ética ambiental, baseada em nossa forma de vida, questiona se pressupostos antropocêntricos têm qualquer forma de justificação. No entanto, a mentalidade moderna, especialmente a política e a economia, trabalham contra essa visão de longo prazo. O foco é o agora. O economista usa uma ferramenta chamada taxa de redução. Isso traduz os impactos futuros para um valor de hoje. Quanto maior a taxa, menos o futuro importa. para Singer, aplicar essa lógica a valores ambientais é um erro moral, porque certas perdas são irreparáveis. Pense no Louvre. Ninguém sugere queimar uma obra de Leonardo da Vinci para ter um ganho em curto prazo. A experiência estética e a ligação com o passado têm valores inestimáveis. O mesmo vale para uma floresta antiga. Singer então questiona se o valor da natureza está só no que ela nos dá por ter valor de uso. Valor de uso, por exemplo, uma pedra, uma cenoura ou uma ferramenta. Elas não sentem dor nem prazer, logo não têm interesses próprios. O valor delas existe apenas na medida em que servem aos interesses de alguém. Por exemplo, servir de alimento ou construção. O problema moral é que Singer critica o fato de tratarmos animais não humanos como se tivessem apenas o valor de uso, como se fossem máquinas de carne ou couro, ignorando que eles possuem interesses como não sofrer, ou há algo que mereça ser respeitado pelo seu valor próprio. Por outro lado, o valor próprio. O que tem valor moral para Singer não é a vida em abstrato, mas a capacidade de sentir dor e prazer. Se um ser sofre, ele tem interesse em não sofrer. Na igual consideração, o valor próprio aqui se traduz no princípio da igual consideração dos interesses. O sofrimento de um animal tem o mesmo peso moral que o sofrimento de um humano, se a intensidade for a mesma. A visão antropocêntrica só considera a rentabilidade, a safra, o interesse humano. Mas Singer exige que consideremos o sofrimento dos seres que vivem ali, como os pequenos organismos, insetos, anfíbios que seriam extintos. E não só a ciência, a própria perda do ecossistema da nascente. O ecossistema tem valor intrínseco, valor próprio, mesmo que sua água nunca seja engarrafada ou usada por uma cidade. O valor do ser deve entrar no cálculo, não só o do lucro. Agora sobre a ética ambiental. Albert Schweitzer falava em reverência pela vida, que significava reconhecer e respeitar o valor intrínseco de todas as formas de vida, humanas ou não humanas, em consideração e cuidado por qualquer ser vivo. E Paul Taylor acreditava que todo ser vivo tem um propósito próprio, telos. É uma visão biocêntrica onde a vida tem valor por si só, mesmo quando não há consciência ou dor. Cara, é tipo o direito da samambaia de florescer. É o mesmo direito que o peixe tem de nadar. O valor não tá em sentir, mas em existir.
Só que Singer cria uma questão prática. E se o critério moral fosse uma capacidade de sentir? Ele argumenta que a senciência é uma base mais clara e aplicável para decisões éticas. A dor de um animal é fácil perceber, já de uma planta é mais abstrato. Singer prefere a senciência porque com ela nos permite agir de forma mais racional. Isso significa que apenas os seres capazes de sentir dor ou prazer têm interesses próprios. Portanto, só eles podem ser considerados moralmente, pois o sofrimento é o que dá sentido à ética. Essa ideia de dar valor igual a toda forma de vida não para em Schweitzer. Ela nos leva à ecologia profunda, que também busca o valor intrínseco da natureza. Um gorila, uma árvore, um micro-organismo. Todos seriam o mesmo peso moral. Essa filosofia é chamada de igualitarismo biocêntrico. Mas Singer pergunta, será que isso é viável? Se o valor de um vírus for igual ao de um bebê, toda a ética prática entra em colapso. Se considerássemos todas as formas de vida com o mesmo valor, qualquer ação humana seria moralmente proibida. Por isso, Singer defende um caminho intermediário, em que respeitamos a natureza, mas sempre priorizamos os seres que podem sentir dor ou prazer. Se nem o extremo do biocentrismo nem o puro antropocentrismo funciona, precisamos de uma ética ambiental nova. Singer amplia sua ética para incluir o futuro. Ele fala em responsabilidade com as futuras gerações que ainda vão nascer. No caso, nossos filhos, netos, bisnetos, bem lá na frente. Afinal, eles herdarão as consequências do que fazemos agora. E essa é a moralidade intergeracional. É tratar o futuro como algo moralmente relevante, porque deveríamos levar em conta que o sofrimento das próximas gerações conta tanto quanto o nosso hoje. E também tem um valor estético, né, rapaziada? A natureza intocada tem um valor próprio, comparável de uma obra de arte. Preservá-la é um dever moral. Pô, mas você sabe que ele criticava fortemente o consumo excessivo e a agricultura intensiva, cara. Porque ambos estão no centro da crise ambiental, olha aqui. Eles exploram recursos em ritmo tão rápido que chega a ser insustentável, causando desmatamento, poluição e sofrimento animal. Por isso, Singer defende que a mudança ética deve começar pelo nosso estilo de vida e pela escolha que a gente faz todos os dias. E isso passa pela frugalidade, viver com menos, consumir o necessário e evitar o desperdício. É uma escolha ética de todos os dias. No fim, Singer nos convida a buscar prazer nas coisas que não destroem. Caminhar numa floresta, respirar ar puro, observar a vida simples sem tantas coisas superficiais. A ética ambiental é, acima de tudo, um convite à consciência. Para quem acredita, Singer nos diz que Deus deu ao homem o poder sobre a terra. Devastar uma floresta parece quase um direito divino, e isso nos fez destruir vários ecossistemas em nome do progresso. Boa, é aí que entra o ponto de Singer. Precisamos sair dessa ideia que só o ser humano importa. A floresta, os rios, os animais, todos têm valor porque sentem, vivem e sofrem. Singer diria que preservar o ambiente não é um luxo verde, é um dever ético, não só com os humanos de hoje, mas com as gerações futuras. A principal ideia que precisamos passar então é que destruir uma floresta milenar por lucro imediato é roubar de todos os que ainda vão nascer. Singer fala que comer é um ato ético porque envolve vidas, como se o prato que a gente come fosse uma decisão moral disfarçada de almoço. A produção de gado é uma das maiores fontes de gases do efeito estufa.
Um relatório da FAO mostrou que o gado produz mais gases do que todo o setor de transporte junto. Além disso, há o sofrimento animal. Singer é bem direto. Se um ser sente dor, ele tem direito moral de não sofrer sem necessidade. E a criação intensiva de animais causa o sofrimento em escala absurda. E o mais contraditório é que, mesmo sabendo disso, a carne é símbolo de status. Muitos líderes orientais evitam tocar no assunto como se fosse um tabu. Falam de salvar o planeta comendo churrasco na conferência climática. A agricultura é uma das piores partes do efeito estufa, e a pecuária é a pior delas. Mas Singer fala além do aquecimento global. Ele fala de injustiça. Os países que menos poluem são os que mais sofrem. Enquanto os ricos que têm tecnologia e dinheiro para se proteger, os pobres enfrentam chuvas secas e até mesmo enchente e fome. Isso é o que ele chama de iniquidade da mudança climática. O peso do privilégio ético. Quem mais causa o problema é quem menos paga por ele. Singer diz que não dá para ser moralmente neutro diante disso. A omissão é também uma escolha, e uma escolha que tem vítimas. E o pior é o silêncio. Em conferências internacionais, evitam discutir o impacto da carne, para não mexer com interesses econômicos. Mas Singer lembra, esconder a verdade por conveniência nunca foi ético. Nem com pessoas, nem com animais, nem com o planeta. Bangladesh, por exemplo, é afetado por chuvas torrenciais, derretimento de geleiras e marés altas. E voltamos a bater na tecla de que os países que menos poluem, mais sofrem. আমি নদীর কিনারে আমার বাড়ি এইরকম বন্যা কোনো বছর দেখি নাই বাড়ি ঘর দূর পুরোতে ভাসিয়ে গেছে আমি স্থান নাই আমি যে গায়ে আছি খোলামেলা জায়গায় আছি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খুব কষ্ট খাওয়া খাদ্য পানি সকলে কষ্ট খুব কষ্টই আছে এইরকম পানি আমি জীবনে Singer é direto. Ética sem ação é só um discurso bonito. Ele acredita que temos uma responsabilidade compartilhada. Governos, empresas e indivíduos. E segundo ele, mudar a dieta é uma das formas mais eficazes de reduzir o impacto ambiental nas próximas décadas, mais que trocar o carro por bicicleta. Mas ele também fala sobre justiça global, que os países mais ricos, que já exploram o planeta, têm um dever moral de reparar e ajudar os mais vulneráveis. Em primeiro lugar, a gente tem parar de queimar carvão e petróleo. Em segundo, fechar as usinas de carvão. Em terceiro, reduzir o consumo de carne. Em quarto, descarbonizar a economia. E por último lugar, ajudar quem mais sofre com o clima. Ou seja, comer menos carne, votar com consciência e cobrar os políticos. Singer lembra que a ética prática não exige perfeição. Ela exige esforço constante para reduzir o sofrimento, humano e não humano. É o que ele chama de princípio da igual consideração de interesses. Se algo sente dor, essa dor importa. O Acordo de Paris prometeu limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Mas Singer alerta, promessas sem ação são moralmente vazias. Para ele, ética é prática. Se sabemos o que causa sofrimento e destruição, e mesmo assim não agimos, somos cúmplices do mal que criticamos. Para ele, o peso maior deveria recair sobre os países mais ricos, os que mais lucram com o carbono. A justiça climática exige que eles façam mais e ajudem mais. E o pior é o silêncio. Em conferências internacionais, evitam discutir o impacto da carne. Singer diz que o planeta é um legado, não uma herança para explorar, mas um presente que recebemos e temos o dever moral de preservar. A natureza não é só cenário, é a história acontecendo em volta da gente. E, sem ela, não há futuro, nem para nós, nem para os outros seres vivos. A ética de Singer é um chamado à ação, racional e compassiva. Pensar antes de agir e agir antes que seja tarde.